Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa TV Monteiro. Programa esse com edição especial, visto que com a chegada da pandemia do Covid-19, as relações familiares precisaram tomar um novo significado. Houve uma mudança grande, significativa nas rotinas das famílias, que para além das atividades que já tinham que dar conta, que já tinham que exercer, absorveram uma nova demanda com os seus filhos em casa neste período de quarentena. Para conversar um pouco sobre isso, estamos trazendo Valesca Luz, psicóloga, mãe de 3 crianças, que também está mergulhada nessas questões junto aos seus 3 filhos em quarentena com sua família. Conversando com Valesca, a gente gostaria inicialmente de saber como ressignificar esse papel materno e paterno no período da quarentena. Olá, eu sou Valesca Luz, psicóloga, mãe de 3 crianças. Sou também mãe de aluna da Escola Monteiro Lobato e é de um lugar de grande prazer que eu venho aqui gravar esse vídeo para que a gente possa fazer essa troca, esse diálogo tão pertinente nessa época que estamos vivendo. Então, inicialmente, eu gostaria muito de agradecer a Ivana, em nome da Ivana representando toda a escola, na qual eu costumo me reportar eles como família, a extensão do meu lar, porque é assim que eu acredito que deve ser a parceria escola e família. Então, mais uma vez, eu gostaria muito de agradecer o convite, de estar aqui, colocando um pouco das minhas vivências e do meu olhar técnico também, enquanto profissional que lida com a infância e com a orientação familiar. Então, inicialmente, respondendo a sua primeira pergunta, Ivana, eu gostaria de convidar quem nos está assistindo a pensar como era a minha maternidade, a minha paternidade e a minha dinâmica familiar antes do Covid-19 nos convidar, eu costumo pensar como um convite, uma verdadeira provocação, a ressignificar a nossa dinâmica familiar. Como era tudo antes da pandemia, antes do exercício da quarentena e da necessidade do isolamento social? Como funcionava a sua casa? Como eram as suas rotinas? É importante a gente fazer esse manejo, esse pensamento de análise, para a gente entender a necessidade da mudança e entender como nós podemos acessar a nossa família, a nossa realidade, que é muito importante a gente ter um olhar respeitoso às diferentes formas de funcionamento familiar, então as realidades são muito distintas, e diante da minha realidade familiar, como eu posso acessar essa realidade para que a minha mudança seja leve, seja consciente, seja responsável e seja sutil, mas necessária. Então eu penso que não podemos perder de vista que essa mudança agora, ela é o comando do momento. Ela é o que vai trazer para a nossa casa o resgate da harmonia familiar que existia antes, porque existiam também outras questões que agora estão ocultas. Eu gosto muito de citar como exemplo forte e impactante a rede de apoio. A rede de apoio agora de todo mundo é limitada. E eu acho que posso ir até além de dizer inexistente, né? A rede de apoio inicial de uma família, principalmente aquelas crianças, né, filhos pequenos, ainda variando entre a primeira e a segunda infância, de 0 a 12 anos, esse contato e apoio grande era muito representado pela figura, muitas vezes, dos avós, às vezes até de uma funcionária que passava o dia e que muitas famílias estão adotando nesse período de isolamento, a suspensão até dessa contribuição de um profissional, um funcionário dentro do seu lar. Então, com isso, a nossa rede de apoio ficou limitada e muitas vezes inexistente. Então, como nós podemos cuidar dessa nossa família quando há, de fato, uma sobrecarga de trabalho? Então, Ivana, como pensar a maternidade e a paternidade? Eu penso que precisamos tomar consciência, é o primeiro passo, e com a tomada de consciência nós precisamos ter uma amplitude do nosso senso de responsabilidade. Então, nós somos pais, nós somos os gerenciadores dessas crianças dentro do nosso lar, em vários aspectos, biológico, psicológico, espiritual, né? Esse campo emocional, físico também. Então, nós precisamos mediar todas essas questões em todo o tempo. E com a pandemia, isso se intensifica e nós queremos muitas vezes, por sermos humanos, por ter mesmo uma válvula de escape, muitas vezes fugir e nos ausentar dessa responsabilidade que é nossa. Inegociavelmente ela é nossa. E nesse momento, tomando consciência disso, nós precisamos alavancar estratégias para que a gente consiga dar conta. É possível? É real dar conta de tudo? Talvez não. Talvez haverão dias, talvez não é fato que haverão dias
que a sensação é de que não conseguimos cumprir toda a missão, em que as crianças ficarão mais tempo nas telas, em que as tarefas escolares não vão estar em dia, em que as crianças estarão mais birrentas, nós pais mais impacientes, mas precisamos conseguir enxergar dias de vitória também. E como fazer tudo isso? Como paternar e maternar em tempos de Covid-19, em tempos de isolamento social, de forma que isso traga para a nossa família de volta uma harmonia familiar. Tomando consciência, primeiro passo, a responsabilidade é sua, pai e mãe. Não tem para onde fugir. E nesse momento, após a tomada de consciência e amplitude de senso de responsabilidade, alavancar estratégias para acolher, cuidar e gerenciar essa sua família, os seus filhos, da forma mais leve e pacífica possível. Tem muito conteúdo que a gente vai conversar hoje que vai nos ajudar, mas o ponto principal é tomar consciência. Sim, a responsabilidade é sua, pai e mãe. E nós vamos sim conseguir ser muito mais fortalecidos com tudo isso acabar. Valesca, esse realmente é um momento inesperado e cheio de desafios, que tem levado pais e mães a lidarem com seus limites. Limite de tempo, limite de paciência, o limite do não saber como fazer e ter que aprender e se reinventar. Então, que sugestões você poderia dar a esses pais que estão vivenciando, passando por esse processo, que os ajude a superar esses desafios? Pois é, Ivana, lidar com limites realmente é um desafio, é um exercício diário de cuidado da nossa saúde mental. Esse jogo de equilíbrio entre limitações e superações é o que nos faz nos manter bem, pensar nossas perdas cotidianas e nossas vitórias cotidianas. É equilibrar esse movimento que a vida nos traz, é o que nos faz ter uma saúde mental estável para lidar com as problemáticas e dificuldades que a vida apresenta e também com as alegrias. Então, em época de pandemia, de isolamento, todos os contextos eles são intensificados. E nesse momento, agora eu vou falar um pouco como mãe também, partilhar a minha experiência. Enquanto mãe de 3, eu tenho uma criança de 7 anos, uma de 3,5 e uma outra criança bebezinha ainda de 9 meses. Então, lidar com essas demandas domésticas, porque nós também reduzimos o tempo da nossa funcionária, lidar com as questões da própria infância, solicitação, e todo o contexto social e a realidade de cada família. Todo esse contexto ele vem realmente para intensificar a impaciência própria da rotina exaustiva de crianças pequenas, que os pais acabam o tempo todo sendo transmissores dessa impaciência e fica nesse jogo de contágio, né? Os pais impacientes, as crianças se tornam também, já estão e ficam ainda mais, e todo esse equilíbrio se torna necessário. E muitas vezes urgente, né? A gente não pode ver, enquanto adultos, as nossas crianças impacientes e colocarmos a nossa impaciência à frente delas. Ambos os conteúdos são reais, do mundo adulto que está com suas privações de lazer, de contatos também familiares, de trabalho, né? Muitas vezes dificuldades financeiras, mas também precisamos ter um olhar de cuidado para o universo infantil, que está sofrendo muito com o sentimento de tudo isso, porque eles sentem, mas muitas vezes não estão conseguindo nem organizar as suas ideias mediante isso. Então, pai e mãe, família como um todo, iniciando pelos pais enquanto responsáveis por essa família, nós precisamos nos organizar internamente para poder depois organizar o nosso ambiente externo. Precisamos tomar consciência da nossa responsabilidade, como falada na primeira pergunta, e após essa tomada de consciência, nós temos que mergulhar um pouquinho dentro da gente. Quem já tem esse exercício diário, né, de tentativa de autoconhecimento, alguns vídeos, alguma música que nos equilibre, alguma atividade física possível de ser feita ou não, tentando adaptações nesse período, precisamos apertar botões estratégicos que nos reequilibre, traga de volta o nosso senso autorregulador, para que a gente possa estar, mesmo que no limite, mas minimamente bem. Precisamos resgatar o nosso bem-estar enquanto adultos, para que a gente possa conduzir os nossos filhos. Então, tudo bem reconhecer o seu limite, faz parte. Precisamos ter uma organização do nosso dia e dentro dessa organização ter um olhar de respeito para o nosso limite enquanto adulto. Então, qual é a minha sugestão? De forma bem pragmática, a minha sugestão é a organização de uma nova rotina familiar, em que essa rotina ligue várias questões. Então, a gente vai assim, criando, inventando e incluindo áreas de diferentes cuidados para essa criança que precisa ser acolhida com um olhar de integralidade.
como eu falei, fisicamente, psicologicamente, né? No olhar lúdico também, que a criança precisa dessa linguagem lúdica, porque esse é o único caminho que a criança consegue ter uma efetivação na sua comunicação. A criança, dependendo da sua idade, mas as crianças de 0 a 6 anos, elas não têm essa comunicação formalizada através do diálogo. A relação dialógica dessa criança precisa ser acessada através de recursos, que isso inclui o brincar. O brincar é uma linguagem. Então, nós não somos, né, a grande maioria dos pais não são técnicos, e o convite não é para exercer um olhar técnico de um profissional da área de psicologia, psiquiatria, pedagogia, não é esse nível de exigência que a gente está conversando, mas é a superação em relação a criar habilidades para que você possa contemplar, pai e mãe, o seu limite e o limite da sua criança também. Então, pensando no limite da criança, para não colocar ela numa situação de exaustão mental, tá o tempo todo frente às telas, divida o seu dia, fragmente o seu dia em momentos de acolhimento, como eu falei, momentos de atividade física, momentos de atividades domésticas e senso de cooperação, momentos de atividade escolar, momento do brincar livre é muito importante também, porque as crianças por si só, nem sempre com direcionamento, a criança precisa se reinventar. É necessário muitas vezes que ela desenvolva o seu senso criativo. Então que ela construa o brincar sozinho e ali ela crie diálogos em que ela vai elaborando o seu conteúdo. É importante também esse movimento. O que eu acho de dica importantíssimo que não pode ser deixar de ser colocado aqui e que eu tenho cada vez mais tomado consciência na minha rotina enquanto mãe e mulher. Pai e mãe são adultos, precisam sair um pouco desse universo só de cuidar de crianças, fazer atividade doméstica, e muitos daqueles que estão em trabalho remoto têm que ter essa serenidade para focar no seu trabalho. Então são responsabilidades que são necessárias de serem cumpridas, mas nós não podemos, enquanto adultos, ficar longe e desprotegidos do nosso momento de lazer. Precisamos cuidar e proteger, e cuidar mesmo, acolher a nossa necessidade psicológica, de abstração. Eu digo muito que nós somos como carros, precisamos acionar nossa válvula de escape, né? Senão o ronco, a gente emite um ronco que não está muito legal. E o que é acionar nossa válvula de escape? Fazer o que te faz bem. Então, o que eu tenho percebido enquanto mãe, na minha rotina familiar, eu estou tentando colocar o que está muito difícil, vocês talvez possam se empatizar com essa informação, estou tentando colocar horário para dormir. A criança fora do contexto de escola, aparentemente fora de rotina, por isso eu estou enfatizando aqui a importância do resgate de rotina, ela se sente solta e numa sensação de estar de férias, e por isso eu posso dormir a hora que eu quero. Não é bem assim. Colocar horário para a rotina de dormir é extremamente saudável nesse momento, né? Em toda a rotina de vida normal já é saudável, e agora mais do que nunca, porque os pais precisam se reabastecer psicologicamente. Pai e mãe, você precisa ter um horário para você, assistir um bom filme, maratonar uma série, relaxar, né? E ter um momento que você se sinta acolhido e cuidado para que um novo dia se estabeleça e novas energias sejam colocadas aí nessa dinâmica familiar. O aprendizado, o limite e a superação caminham sempre juntos. Como fazer para mantê-los em equilíbrio? Bom, acredito que para manter o equilíbrio, né, das nossas superações e das nossas limitações, é a gente fazer o exercício de olhar para o nosso movimento dia após dia. Então perceba, pai e mãe, o que antes acontecia, que a gente não conseguia fazer, que agora a gente já está conseguindo. Perceber essas pequenas vitórias nos motivam, nos dão ânimo para enfrentar mais um dia de pandemia, mais uma temporada de 15, 20, 30 dias. Não é fácil, mas manter esse equilíbrio é uma necessidade para uma saúde mental familiar, e acredito que a motivação entra como mola mestra nesse sentido. Precisamos estar motivados, precisamos encontrar novos sentidos em tudo isso. Então, de repente não era assim, eu não sabia fazer isso. Mas agora quantas coisas nós estamos aprendendo a fazer, independente do julgamento de qualidade, se bem feito, se mal feito, estamos tendo que fazer, isso é fato. E se lançar esse desafio de aprender é algo muito precioso de ser percebido, porque é um movimento de superação, né?
Quantas vezes nós íamos poucos para a cozinha e precisamos ir mais, estamos jovens habilidades culinárias. Quantas vezes eu achava que era impossível, muito impaciente, sentar no chão e brincar com meu filho e agora já faço isso com uma atividade quase que rotineira, né? Quantas vezes é difícil fazer tantas coisas que nós em outras épocas acharíamos impossível e agora já estão sendo incorporadas à nossa rotina. Então, motivar-se diante das pequenas vitórias que estão se apresentando dia após dia é algo muito importante para manter esse equilíbrio, essa vida saudável e harmoniosa dentro do seu lar. Então perceba o que é que você já consegue fazer, o que é que você já está se tornando cada vez melhor como mãe, como pai, como ser humano, como filho, tendo que dar um suporte à distância aos seus pais que são idosos e por vezes você não está podendo contactar, abraçar, sentir. Como estamos melhorando e crescendo como seres humanos mediante toda essa crise? O que é que isso está vindo nos transformar, está vindo nos provocar e nos convidar a ter um movimento de se reinventar, de renascer em tantas questões? Não é fácil, queremos estar em outros lugares, com outros estilos de vida, resgatar o nosso modo de viver anterior. Mas a questão agora é que está difícil. E isso vai se apresentar cada vez mais como uma questão praticamente impossível de voltar a ser como era. Tudo mudou, as relações sociais mudaram, as relações familiares, a nossa concepção de saúde e doença e todo o processo de estar inserido em uma sociedade e uma vida em movimento mudou. Então, diante de todas as mudanças, o que você já tem saboreado de vitória dentro do seu lar? Acho que isso entra como um dos pensamentos prioritários para você se motivar a permanecer firme, forte, sabendo que isso é uma fase, que isso vai passar e nós iremos sair sim, seres humanos modificados e fortalecidos diante de tudo isso. É muito importante ajudar as crianças e os adolescentes a encontrarem, na verdade, uma maneira de se expressar e ressignificar esse momento todo pelo qual eles estão vivendo. Né? Sem dúvida, para eles é difícil de compreender, é muito inquietante não poder abraçar os avós, permanecer tanto tempo em casa sem poder se ausentar e fazer outras atividades que eles estavam acostumados a fazer em sua rotina. Como ajudá-los nessa tarefa? É isso mesmo, Ivana. É uma tarefa bem difícil, mas eu gosto sempre de frisar que não é impossível. Enquanto psicóloga e arteterapeuta também, a terapia é uma ferramenta de trabalho que eu escolhi e que eu uso muito dentro da minha casa, enquanto mãe, enquanto ser humano, e uso também muito no meu trabalho. E usando a arteterapia é que eu vou deixar algumas sugestões para os pais que estão nos assistindo a pensar como podemos cuidar das nossas crianças, né, falando do aspecto psicológico, nesse período de pandemia. As crianças precisam, à medida da sua idade, da sua compreensão, entender o que está acontecendo. Se a gente pensar, eles são pequenos, né, não vão compreender, então não precisa de explicações. Eles estão vulneráveis nesse contexto, desde o momento em que eles estão em casa e romperam as suas relações sociais e familiares, desde o momento que eles ligam a televisão. Então, o contexto está posto. Cabe a nós pensarmos como vamos mediar essa comunicação entre as crianças entenderem o que está acontecendo e explicar para elas de fato o que está acontecendo, respeitando, claro, a idade das crianças. Então, acredito que a arte-terapia, a arte de forma geral, nos ajuda muito nesse exercício. Eu gosto muito de uma frase do poeta Ferreira Goulart, que diz: a arte existe porque a vida não basta. E é mais ou menos por aí. O recurso artístico, ele traz para o ser humano algum movimento que nos reporte a autoconsciência, algum movimento de pensar o que eu quero colocar internamente para fora, do campo da consciência ou inconscientemente, mas a arte ela media esse processo, seja na vida adulta ou seja na infância. E essa mediação colocada pela arte, ela é algo que o ser humano consegue facilmente acessar. Seja qualquer manifestação artística, seja uma música que você canta com seu filho, que você peça para ele escolher. Que música você gosta, filho? Vamos cantar uma música junto e sentar no chão, pintar com ele uma tela para que ele possa expressar o que você mais está sentindo saudade, filha, nesse momento. Vamos desenhar aqui o que você mais está sentindo saudade de fazer. A gente utilizar recursos de ludicidade para acessar o interior dessas crianças que precisam sim expressar o que elas estão sentindo, porque elas estão sentindo essa mudança. Por que será que nossos filhos estão muitas vezes ao dia mais birrentos? Se você está percebendo algum processo de
algum processo de retorno, de regressão de comportamento. Nesse momento isso é normal. Crianças que fazem atividades com mais autonomia, que estejam retornando, chamando mais atenção, pedindo para ser alimentadas, pedindo para ser colocadas mais no colo. Isso tudo é uma forma da criança falar: pai, mãe, eu estou aqui, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu estou com medo, eu estou inseguro. Eu não sei o que está acontecendo, por que o mundo parou, por que eu não vejo meus avós, por que eu não estou na minha escola. Então isso é um pedido de socorro, de expressão de que está precisando mais do seu olhar, da sua atenção e do seu cuidado, pai e mãe. Então tentar usar a arte nesse momento para lhe ajudar a acessar essa criança, fica uma dica e uma orientação que é muito funcional. Para as pessoas que não estão nesse momento podendo acessar alguns recursos mais elaborados, eu gosto muito de falar das sucatas. Comece a partir de hoje, não joga fora os rolinhos de papel higiênico, as embalagens de isopor onde veio queijo e presunto, as caixas de pizza, as garrafas PETs de água, refrigerante, caixinha de suco. Através da elaboração de sucata com seu filho, ele consegue também externar esse conteúdo interno. De repente criar personagens, nomear, dar a eles sentimentos, caracterização, nome, idade. A criança vai colocar aí o seu conteúdo, pai e mãe. O convite aqui não é para que você seja psicólogo, né? Vai muito do que a gente consegue e facilita a nossa escuta. Claro que eu entendo que é um desafio para quem não tem isso aflorado, que lidar no seu trabalho com uma questão completamente oposta e que pouco tem esse acesso cotidiano, porque a vida não tinha te chamado para essa necessidade tão urgente. Mas agora é diferente. Agora a gente precisa se reinventar. A gente precisa se ressignificar. A nossa maternidade e paternidade de fato precisa mudar. Então o acolhimento da sua criança vai exigir de você um pouco mais de sensibilidade, cuidado, paciência e de realmente desenvolver uma habilidade que antes de repente você não tinha conseguido acessar aí dentro de você. Então o recurso da arte, a arte vem porque a vida não basta, principalmente no universo infantil, essa frase se explica. A arte vai te ajudar, pai e mãe, a trazer para a sua criança um conforto emocional que ela precisa nesse momento. Tanto no sentido de expressar o que está sentindo, como de ter como devolutiva de segurança, vínculo, confiança vindo do pai e da mãe como figura de responsabilidade e proteção nesse momento. Então permita que a sua criança se sinta acolhida e expresse um pouco do que ela está sentindo e na medida das suas possibilidades, sem forçar muito, sem exigir de você muito o que você acha que não pode dar. Tente acolher o seu filho, no mínimo com a sua sinceridade. Papai também não está entendendo muito bem o que está acontecendo, mamãe também não está entendendo. Mamãe também está chateada, sabe? Mamãe adora passear no shopping com você e está morrendo de saudade de fazer isso. Mamãe está chateada porque não está indo mais te levar na escola e ver as suas apresentações. Mas precisamos passar por isso, filho, isso vai passar. Passe para o seu filho confiabilidade, segurança, se reinvente. Seja corajoso, seja ousado, faça aquilo que você até hoje não fez ainda porque não foi necessário, mas agora é. Então, com isso, essa orientação, com essa fala, eu queria deixar para você, pai e mãe, que a arte entra como um recurso de grande auxílio nesse momento. Espero que você consiga se reinventar e acessar o que está imposto até na internet para nos ajudar nessa nova forma de sermos família, mediante essa crise, essa pandemia mundial. Ficamos por aqui, agradecendo a participação da Valesca Luz. Muito obrigada pela disponibilidade, pelas reflexões tão importantes feitas conosco, com os telespectadores que estão nos assistindo. E nossos desejos de que tudo passe, que logo nós possamos voltar à nossa rotina profissional, que logo nós possamos acolher as crianças, a escola novamente e que tudo se restabeleça da melhor maneira possível. Então, eu também gostaria de agradecer esse convite maravilhoso, essa participação. Espero que eu possa ter contribuído, trazendo algumas novas reflexões, ou reafirmando reflexões que já estão sendo tão postas socialmente. Acho que a sociedade já está alcançando esse nível de percepção de que uma doença, um vírus, um agente externo veio para também nos mudar internamente. Eu tento pensar muito com essa proposta de ressignificar famílias, condutas, formas de funcionamento familiar, como uma forma de se reinventar perante tudo isso, diante da necessidade e diante também da oportunidade de crescimento pessoal. Então eu espero de coração que eu possa ter contribuído para essas reflexões, orientações
e que juntos, dialogando, fazendo sempre trocas e partilhas, a gente possa crescer e encarar, porque a gente precisa encarar tudo o que está acontecendo e crescer. Crescer, mudar, amadurecer, fazer diferente, para que a gente possa superar tudo isso, sair mais fortalecido e voltarmos com fé em Deus para a nossa vida de antes, que não vai ser mais igual, mas pelo menos as nossas concepções de antes, de poder sair, de poder voltar a transitar por outros espaços. Espero de coração ter ajudado e muito obrigada, família Monteiro Lobato, por esse convite maravilhoso. Um abraço a todos e até a próxima edição.